Vamos dar início ao capítulo de máquinas de corrente contínua. É a primeira máquina que nós vamos tratar nesse curso. É uma máquina simples. Nós vamos tratar agora, e principalmente, a lógica e as equações são equações em corrente contínua, que facilitam bastante a análise. Nós vamos tratar dos aspectos construtivos, do cálculo da tensão e do cálculo do conjugado nessa primeira parte. Como aspecto construtivo, o fundamental é tentar entender como é que funciona uma máquina de corrente contínua e esse corte, esse esquema aqui, ele mostra bem as características principais. Primeiro, a gente vê que o rotor está fixo em um eixo. Esse eixo, a ele é permitido rodar. No rotor, eu tenho ranhuras. A gente consegue ver as ranhuras por onde eu faço passar fios de cobre. Fios de cobre que fecham por trás aqui. Então, eu enrolo fios de cobre numa bobina. E, super importante nas máquinas de corrente contínua, esses fios de cobre que estão no rotor são o circuito que a gente chama de armadura. Eles são conectados a essa peça que a gente chama de comutador. Basicamente, lâminas isoladas uma da outra, aonde escorregam escovas. Então, o comutador é formado por lâminas e escovas que fazem com que, como a gente vai ver, essa tensão gerada nas bobinas da armadura seja retificada mecanicamente pela ação dessas lâminas e dessas escovas do comutador. Aqui na parte fixa, ou no estator, a gente vê o corte de uma grande bobina, a gente vê ela lá atrás também, que basicamente passa uma corrente contínua, a gente chama de corrente de campo, e produz um campo magnético nessa direção, que cruza os enrolamentos da armadura. Basicamente é isso, então, a máquina de corrente contínua, que a gente pode ver também nesse corte, nesse desenho, onde as características estão mostradas, o eixo fixo, onde é permitido rodar, aqui as ranhuras do rotor, do circuito de armadura, o comutador, e aqui as bobinas do enrolamento de campo, produzindo uma densidade de fluxo que passe através do rotor da bobina. De uma forma esquemática, e aí desenhando apenas uma bobina no rotor da máquina, a gente pode desenhar a máquina com essa cara. Aqui o enrolamento do estator, que a gente chama de enrolamento de campo, aqui o cilindro do rotor da máquina, aqui uma bobina que, digamos, entra no quadro negro, dá a volta lá atrás, sai do quadro negro e se conecta ao comutador composto das suas lâminas e da sua escova, e basicamente é isso, é isso que é uma máquina de corrente contínua. E o que eu quero nesse problema, nessa parte, é calcular qual é a tensão. Qual é a tensão nessa bobina? Como é que a gente calcula a tensão numa bobina? Então vamos lá. Vamos considerar que o rotor da máquina, daquela máquina elementar que a gente viu na figura passada, está rodando a uma velocidade ômega. Então eu estou acionando mecanicamente o rotor, botando aquela bobina para rodar. O campo no enrolamento de campo é contínuo, tá certo? Eu faço passar uma corrente contínua IF no enrolamento de campo, portanto, eu produzo uma densidade de campo que atravessa o enrolamento da armadura. Eu vou supor que o meu enrolamento de armadura esteja em aberto, portanto, nesse nosso problema, IA será igual a zero. E o que eu quero é calcular a tensão gerada no enrolamento de armadura. A gente já fez esse problema várias vezes, porque basicamente é resolver a equação de Faraday, V igual a RI mais d lambda dt. Portanto, supondo linearidade entre fluxo e corrente, supondo que essa equação aqui vale, o que eu preciso é determinar como essas indutâncias variam no tempo. Note uma coisa interessante nesse nosso problema. Eu quero calcular VA e eu estou dizendo que IA é igual a zero. Portanto, VA vai ser a variação do fluxo concatenado com a bobina A, que é LAF e F. Eu preciso conhecer como LAF varia no tempo. Sabendo como LAF varia no tempo, eu tenho o valor da tensão VA. A gente já fez esse problema, A gente viu que o fluxo é máximo quando o ângulo entre o eixo da bobina e o eixo do rotor é igual a zero, Então, a
característica de LAF é alguma coisa do tipo M cosseno de ômega t. Fazendo a derivada do fluxo concatenado, a gente tem então que a tensão induzida na bobina da armadura vai ser dada por menos, né, pela lei de Lenz, M ômega e F, seno de ômega t, aonde ômega é a velocidade de rotação do eixo do rotor. Uma coisa interessante é que a tensão gerada em uma máquina de corrente contínua é uma tensão alternada, certo? Isso que a gente vê dessa nossa equação. E aí a gente vê a necessidade do computador. A nossa lâmina, né, nosso desenho esquemático, agora eu estou fazendo só a figura do rotor, supondo que eu tenho uma densidade de fluxo provocado pelo enrolamento de campo. Essa bobina, então, a gente calculou a tensão nessa bobina, e agora eu quero saber qual é a tensão nas escovas. E aí a gente precisa entender que essa bobina, essa lâmina está conectada com essa escova durante meio ciclo e esta aqui está conectada com essa lâmina no meio ciclo. Quando faço uma rotação, no segundo meio ciclo, elas se invertem. Portanto, se a tensão aqui é uma tensão alternada, a tensão aqui será uma tensão alternada retificada. Esse desenho mostra, então, né, qual a tensão nos terminais da escova. A gente calculou, então, que nos terminais da bobina eu tenho uma onda senoidal, que eu estou botando esquematizado aqui. Na escova eu teria uma onda senoidal retificada. Essa, então, é a forma da onda que a gente colhe se eu tivesse uma única bobina na armadura de um rotor de máquina de corrente contínua. Acontece que a gente viu, né, que a gente tem várias. Supondo então que eu tenha 4 defasadas de π radianos, qual seria a tensão na escova? Ora, também é muito fácil. Olha, supondo que eu não tenha apenas a minha bobina 1, eu tenho uma bobina 1, uma bobina 2, uma bobina 3, a bobina 2 aqui, a bobina 3 aqui e a bobina 4. E essas 4 bobinas ligadas a um comutador e ligadas entre elas em série, que a gente vai ver isso com mais cuidado quando falar do comutador. Se isso acontecer, a gente percebe que tudo que acontece na bobina 1 acontecerá na bobina 2, π sobre 4 depois, acontecerá na bobina 3, π sobre 4 depois, e acontecerá na bobina 4, π sobre 4 depois. Então, a forma de onda da tensão gerada em cada uma das bobinas pode ser desenhada dessa forma. A bobina 1, que a gente já calculou, a bobina 2, que a gente vem em seguida, a bobina 3, a bobina 4. Então, essa seria a forma da tensão retificada nas bobinas defasadas da armadura da minha máquina de corrente contínua. Mas eu estou interessado se todas elas estiverem conectadas em série, qual é a tensão resultante. E a gente, somando essas 4 ondas, obtém uma tensão com essa cara. Quanto mais bobinas, menor será essa oscilação. Teremos uma tensão praticamente contínua. Observe que tem uma relação entre o valor de pico da tensão gerada e o valor da tensão induzida da ordem de 2,5, e a gente vai ver por que acontece isso quando a gente chegar a calcular esse valor. O valor médio da tensão resultante é o nosso próximo desafio. Quanto que vale o valor médio? A gente já sabe calcular valor médio. Eu só preciso calcular na metade de um período, porque ela se repete. Então a gente calcula na bobina 1, por exemplo, o valor médio da tensão é 1 sobre π integral de 0 a π da tensão que a gente já calculou em função do ângulo. É esta integral que eu preciso resolver, de 0 a π. Resolvendo esta integral, eu tenho o valor médio, e esse valor médio é o mesmo para a bobina 2, 3 e 4, ou para as n bobinas, e a gente então tem que a tensão em n bobinas vai ser igual a aquele valor de pico da minha tensão, multiplicada por 2 Na sobre π. Evidentemente, 2, no nosso exemplo, 4 bobinas sobre π, dá aquele 2,5 que a gente viu na figura anterior. A gente fez, então, a gente calculou a tensão retificada e a gente viu que o mais importante é que o valor dessa tensão é proporcional à velocidade de rotação e à corrente. E, evidentemente, ele é proporcional à corrente porque eu considero linear a relação entre fluxo e corrente, que estaria relacionado com essa constante, que eu chamo de uma indutância entre o enrolamento de armadura e o enrolamento de campo,
que eu dei baseado nessa definição. Então, se eu quiser tirar essa restrição da linearidade, basta lembrar que isso aqui a gente colocou porque a gente considerou que o fluxo é proporcional a M e F, né? Ou L a F e F. Se eu quiser tirar essa restrição, eu posso calcular uma outra tensão dizendo que a tensão é proporcional ao fluxo e à velocidade. Esta aqui é a equação que vale para qualquer situação, é a equação geral da tensão nos terminais de uma escova de uma máquina de corrente contínua. Posso fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento para o conjugado. Conjugado produzido numa bobina, pela bobina de armadura. Como é que eu faria isso? A gente viu que o conjugado é dado pela variação da coenergia. Quando eu calculo a coenergia, a gente sabe, se a gente supõe linear, que eu tenho que derivar a matriz de indutância. Eu já determinei a matriz de indutância, principalmente como ela varia com a posição. Portanto, fazendo esta integral, a gente consegue, já fizemos no capítulo anterior, obter a expressão para o conjugado em uma máquina, a expressão para o conjugado em uma bobina da máquina. Veja que eu posso calcular a mesma coisa, supondo F igual a BLI, mas essa equação vem eu prefiro essa equação porque vem do que a gente viu na aula de conversão. Então, se eu quiser fazer da mesma forma e calcular o conjugado médio, para calcular o conjugado médio eu integro num período, calculo o conjugado médio em uma bobina e multiplico pelo número de bobinas e eu tenho então que o meu conjugado médico também é proporcional à corrente de armadura e à corrente de campo. Então, conseguimos chegar às duas deduções, às duas expressões que gostaríamos de ter, né? Se eu desprezar ou não considerar a linearidade, eu tenho, da mesma forma que eu fiz para a tensão, que LAF e F é proporcional a Kφ, é proporcional ao fluxo. Portanto, as duas equações que regem o comportamento da máquina de corrente contínua, as duas equações mais importantes, é a tensão nos terminais da armadura e o conjugado. Tensão proporcional ao fluxo e à velocidade, conjugado proporcional ao fluxo e à corrente. No caso particular de se supor linear a relação entre fluxo e corrente, a gente pode representar por essa equação. Era isso que eu queria apresentar na minha primeira aula e até a próxima. Muito obrigado.